versículo 10. Aleluia. Ano do derramado Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o derramado Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é importante na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Queria convidar vocês, amados, a ler comigo Salmos 51, versículo 10, e diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Até aí por enquanto, amados. Amados, esse é um versículo, é uma palavra muito linda de Davi. O rei Davi, que antes dele receber o Espírito de Deus, ele não era rei. Ele era um pastor. E nós vamos aprender que hoje, o Espírito Santo de Deus, ele não faz zoada. O Espírito Santo de Deus, ele é leve. Ele fala conosco na sutileza. E Davi, ele foi um homem acometido do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E aonde está escrito que ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida? Em 1 Samuel 16, 13, e diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. E aqui nós encontramos Davi dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito. Aí quando a gente lê esse texto, a gente entende que Davi, ele pecou. A gente entende que Deus, ele vai tirar o espírito de Davi. Mas Davi aqui, ele se humilha diante de Deus. Ele mostra para Deus do seu arrependimento. E o seu medo de deixar que o Espírito Santo de Deus saia dele. Nós encontramos no mesmo capítulo de 1 a Samuel, capítulo 16, só que no 14, e diz assim: e tendo se retirado do Senhor o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito imundo entrou sobre a vida dele. De quem? De Saul. A gente entende que quando Saul tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, a sua vida ia bem, tudo ia certo, tudo dava certo, tudo caminhava nos conformes do Senhor. Porque é a presença de Deus sobre a nossa vida que nos faz andar em caminhos de retidão. É esse Espírito de Deus que nos impulsiona a viver a verdade, falar a verdade. Não que nós não vamos pecar, mas o pecado, ele tem que ser uma consequência da nossa caminhada, um tropeço de mau jeito. Mas reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos, e nos humilhar como Davi se humilhou diante de Deus. Saul, ele perde o Espírito Santo de Deus e vem um espírito imundo sobre a vida dele. E quando aquele espírito mau vinha sobre a vida dele, chamava Davi para ministrar louvor, para que aquele espírito saia da vida dele. E Davi, ele, vamos dizer que Davi, antes da sua unção diante de Deus, ele não era ninguém. Que quando Samuel vai à casa de Jessé o belemita,
Ele diz: olha, eu vim aqui ungir um filho teu, e só aparece homens bonitos, de porte de príncipes. E Deus fala ao coração de Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. Olha, não é nenhum desses, tem mais algum. E o pai dele lembra: olha, tem um ninguém pastoreando as ovelhas, chama ele. Quando ele está chegando pela porta, Deus testifica no coração de Samuel. E o texto diz que Deus unge Davi como rei, e o Espírito de Deus se apega a ele. Amados, em Lucas capítulo 11, versículo 24, diz que quando um espírito imundo sai de nós, deixa a nossa casa, o nosso templo destruído. Como destruído? Porque quando nós chegamos na igreja, nós não chegamos arrumados, bonitinhos. Nós chegamos quebrado, moído, igual arroz de terceira. Há uns que usavam droga, há outros que usavam bebida, há outros que se prostituíam, há outros que eram bandidos. Mas no momento que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e começa a limpar, a tirar toda a mazela de dentro da nossa vida, e começa a nos purificar, e nós conseguimos ver as coisas que nós fazíamos que era errada, e passamos a não fazer mais, porque o Espírito Santo de Deus está nos adestrando, para que no futuro próximo, nós possamos ter um encontro com Ele. Mas muitas vezes acontece no nosso caminhar, que nós começamos a esquecer do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro de que quando eu me converti, as orações das igrejas, as orações de grupos familiares, era pelo Espírito Santo de Deus. Todo mundo queria ser cheio do Espírito Santo de Deus, todo mundo queria a presença do Espírito Santo de Deus. Mas no decorrer dos anos, as coisas foram ficando para trás. Como foi dito hoje na classe da escola dominical, as coisas mundanas vai entrando sobre as nossas vidas e nós não vamos percebendo. E quando nós damos conta de nós vemos o mundo dentro de nós, e o Espírito Santo sufocado, querendo operar milagre nas nossas vidas. Amados, você quer ver uma pessoa tão conhecida na Bíblia, que perdeu o Espírito Santo de Deus? Veja a decadência desse homem. Juízes capítulo 16 e versículo 20, leia comigo, amados. Livro de Juízes, capítulo 16 e versículo 20. Oh meu Deus, oh aleluia, oh candalabaxere candalabás. E diz assim a palavra do Senhor: e disse ela quem? A mulher. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei. E na parte B diz assim: porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. O que acontece com Sansão? Sansão, ele é preso pelos filisteus, e ele vira motivo de vergonha, ele vira o bobo da corte, um homem que outrora matava, destruía os filisteus, porque tinha um plano de Deus sobre a vida dele, o Espírito de Deus atuava sobre a vida dele, e ele começa a desdenhar das coisas de Deus.
Ele diz: nada, fica tranquilo, eu vou sair como das outras vezes, e vou pegar eles da mesma forma, vou bater neles, vou destruir eles. Só que o Espírito Santo de Deus já tinha saído dele, e ele não sabia. Amados, tem pessoas dentro da igreja que o Espírito Santo já saiu há muito tempo. Há muito tempo. Você para conversar, as pessoas não falam mais das coisas do reino. As pessoas falam das coisas mundanas. Faz piada com o texto bíblico. Faz dança com as coreografias de Cristo. O Espírito de Deus já foi embora. Aquilo que você acha que é legal, desdenhar da palavra de Deus, para Deus é uma blasfêmia. E tem pessoas assim no nosso meio, que a gente para conversar e não tem mais nada de Deus. Coisas que foram pedidas a Deus no longo do caminho, para que se deixasse para trás, voltaram ao vômito, voltaram a fazer as mesmas coisas, e o desmantelo sobre a vida. O Espírito Santo de Deus, ele é algo puro e sincero sobre as nossas vidas. Você vê as pessoas desdenhar de Deus, você vê as pessoas desdenhar de Jesus, mas você não vê ninguém desdenhar do Espírito Santo. Nos Evangelhos de João, capítulo 2, de 3 João, ele diz que há enfermidades para a oração, e tem enfermidades que não é para a oração. Quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, não adianta orar. Não adianta orar, porque nós mexemos com o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela tem que ser como a água, que se nós não bebemos, nós ficamos desnutridos. Quando o homem perde a presença do Espírito Santo, ele fica desnutrido. Nós chegamos dentro da igreja pela primeira vez sem o Espírito Santo. Chegamos destruídos, a nossa face completamente feia, horrenda. Mas o Espírito Santo, ele começa a nos limpar. Ele começa a moldar a nossa face, a ponto das pessoas dizer: você está diferente, você está mais bonito, você está mais bonita, porque o Espírito Santo começa a formosear o nosso rosto, conforme a imagem de Deus. Nós nascemos do pecado, como Davi diz, que nasceu do fruto do pecado de sua mãe. Nós já nascemos com um espírito mau dentro de nós. Aí você diz: mas como é isso? Esse espírito mau que está dentro de nós é aquele que nós fazemos coisas erradas e vamos dormir como que se nada tivesse acontecido, porque ele já faz parte do nosso pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, quando entra dentro de nós, quando nós fazemos algo errado, a nossa mente começa a trabalhar: eu pequei lá atrás, eu errei lá atrás. Nós não conseguimos deitar com a cabeça no travesseiro, com a cabeça tranquila e dormir, porque o Espírito Santo de Deus está nos lembrando: você pecou, você pecou. E devemos buscar ao Espírito Santo de Deus e nos retratar. Para você ter uma ideia, amados, não é que ele pecou, é uma conjectura, entenda bem. Se o nosso pastor pecar, na hora se cria um tribunal,
o acusador Satanás começa a acusá-lo. Olha, ele pecou. Olha, ele pecou. Se o nosso pastor não se arrepender, ele é acusado de pecado. Mas quando nós nos arrependemos, Jesus se coloca de pé, o nosso advogado, fiel e justo, e começa a dizer: olha, Satanás, ele se arrependendo, olha, Satanás, a unção voltando sobre a vida dele. É assim, amado, na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele carece de nós. O Espírito Santo de Deus precisa ser adorado. As nossas adorações têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Moisés está no deserto, com o povo tudo, reclamando de tudo, e Deus tem uma conversa séria com Moisés e diz: olha, Moisés, você vai levar esse povo à terra que eu prometi, a terra que manda leite e mel. Você vai levar esse povo todo e eles vão receber aquilo que eu prometi, a herança que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó. Mas a minha presença não vai contigo. E Moisés diz assim: Senhor, não me adianta a terra, não me adianta os frutos que aquela terra dá. Eu não preciso daquelas coisas. Eu não quero aquilo na minha vida. Eu quero a tua presença comigo. E se a tua presença não for, eu fico aqui. Eu fico aqui porque a presença de Deus é maior do que as coisas que tem na terra. Não vamos levar nada, mas o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir diante do Pai. Vem, vem, bendito do meu Pai, seja bem-vindo, entra. Oh, aleluia, aleluia. As coisas mundanas não nos podem encher os olhos. A alegria é do Espírito Santo. Jesus diz: eis que vou, mas deixo o meu Consolador, o Espírito Santo, sobre as suas vidas. O Espírito Santo de Deus, amados, o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque o mundo já dos malignos. Mas nós somos separados, ungidos pelo Senhor. Temos o Espírito Santo dentro de nós, que habita dentro de nós, nos dando a graça de sua palavra dia após dia. É o Espírito Santo de Deus que move dentro de nós. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos traz alegria. Davi, ele diz: Senhor, restitui a alegria do teu Espírito dentro de mim. A alegria do Espírito Santo, amado. Oh, meu Deus, o quanto eu ouvi palavras do Espírito Santo, o quanto eu chorava na minha sala. A presença de Deus. Quando eu fui para Recife, eu trabalhei numa padaria de faxineiro durante um ano, e sempre ali cantando louvor, e sempre ali orando. E um certo dia eu fazendo a limpeza das máquinas de fazer pão, eu cantando um louvor, comecei a chorar. E o padeiro e o ajudante ficou olhando para mim: e por que esse cara tem? Será que está passando mal? E saíram de perto de mim, que eu chorava de soluçar. E daqui a pouco aquela comoção, aquela alegria do Espírito Santo me recompôs. E saí, e falei: cara, está acontecendo alguma coisa? Está
precisando de alguma coisa? Eliane, falei, não, meu amado, foi a presença de Deus que veio sobre a minha vida. Ele, cara, presença de Deus aqui, presença de Deus, porque a presença de Deus está onde eu e você está. É nós que trazemos a presença de Deus para a nossa vida. A presença de Deus não é um arrepio, não é um sopro, é Ele falando no nosso ouvido, dizendo: eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filha, fica tranquilo, porque a minha graça te basta. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso que nos move todo dia. É o Espírito Santo de Deus. Não abra mão, amado, do Espírito Santo de Deus. Não deixe o Espírito Santo sair da sua vida. Não deixe. Porque eu conheço muitas pessoas, amados, que abriram mão do reino, que abriram mão do Espírito Santo, e alguns desceram a sepultura e não foram para o céu, porque não tinha mais Cristo na sua vida, e outros estão andando, vagando pela terra, sem ver o caminho da casa de Deus. Não conseguem enxergar. A palavra de Deus, o salmista diz que os nossos pés são lâmpadas. Quando nós pisamos, clareia a presença de Deus, e nos move a casa de Deus, e nos move a presença de Deus. A presença de Deus, ela é importante para um crente, para uma cristã. A presença de Deus nos faz mudar muitas coisas. Sabe, amados, eu ouvi uma história esses dias que eu achei muito interessante. O pai e o filho sentados na beira da estrada, debaixo de uma árvore, e o filho escuta uma zoada: pai, olha que barulho. E o pai diz assim: é uma carroça, filho, e está vazia. Mas pai, o senhor não está vendo como é que o senhor está dizendo que está vazia? Escute bem, que quando uma carroça vazia, sem nada, ela faz zoada. Mas quando ela tem algo dentro dela pesado, ela anda macia. Assim é o Espírito Santo na nossa vida, amados. Ele não faz estardalhaço. Ele chega de mansinho na nossa vida e começa a purificar, e começa a tirar aquilo que era errado, e começa a transformar a nossa vida, começa a mudar as coisas que estavam erradas. Das pessoas olhar para nós e diz: olha, ele se converteu, ela se converteu, olha as vestes, olha o andar. A conversão, ela tem que ser notória por fora, porque por dentro o Espírito Santo já transformou. Nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, amado. Não abra mão do Espírito Santo de Deus pelas riquezas dessa terra. Nada disso vamos levar. Nada disso que está na terra é mais importante do que a presença de Deus. Ela é verdadeira na nossa vida, amado. Hoje eu estive conversando com o Carlos na classe, e algo interessante que um amigo meu me contou, que na igreja dele, o pastor está vendendo cargos de liderança. Homens que estão se levantando, pagando para ter um título. Mas o título, Aninha, não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva a algum lugar é a unção de Deus, e essa nós não compramos. Ou nós recebemos por merecimento de Deus, ou não recebemos. E todos nós temos uma unção diferente uma do outro. Você pode cantar, você pode pregar, você pode ensinar, você pode dançar, você pode ser um evangelista, mas tudo isso com a unção do Espírito Santo. A unção de Deus na nossa vida, ela tem que ser vista de longe.
Se você, os mais antigos, puxar pela memória, quantos já passaram nesse lugar? Quantos abriram mão do Espírito Santo de Deus? Amigos, amigas, hoje em dia não conseguem nem parar para conversar com a gente, porque o que a gente tem a oferecer eles não querem ouvir. É a presença do Espírito Santo. Você veja que Saul, quando ele foi ungido rei, as coisas começaram a acontecer na vida dele. As coisas começaram a dar certo. Mas chegou um momento que Deus diz: olha, vai lá e mata todo mundo. Quando Deus ele diz algo na nossa vida, nós devemos cumprir do jeito que Ele falou. Nós não devemos arrumar um jeito, devemos fazer da maneira que Ele mandou. E quando nós começamos a arrumar jeito para tentar fazer a vontade de Deus da nossa maneira, Deus já está olhando para a gente diferente. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que é perfeita e agradável. Se ela é isso na minha vida, eu vou fazer do jeito que a Bíblia diz que é para fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Amados, não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Quando em Atos, os apóstolos estavam dentro de uma casa orando, que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida deles, e se dividiu para cada um, da maneira que o Espírito Santo quis agir. Foi uma coisa maravilhosa. Se nós pegarmos os antigos homens de Deus, como Billy Graham e outros tantos, homens que quando abria a boca, o Espírito Santo de Deus operava o milagre. O meu sonho, amados, o meu sonho é ir em algum lugar e começar a falar de Jesus, e as pessoas aceitar Jesus. Mas muitas pessoas, sabe? É isso que nós devemos almejar do Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos cultivar nessa terra. É a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre as nossas vidas, ele simplesmente, ele pede para entrar. E quando nós abrimos a porta do nosso coração e ele entra, as coisas se acontecem na nossa vida, a mudança na nossa vida traz a diferença para nós e para com aqueles que estão ao nosso redor. Porque a presença de Deus, quando ela é verdadeira, quem está do nosso lado é atingido. Você cheio do Espírito Santo, você vai alcançar os seus parentes. Você cheio do Espírito Santo, vai buscar a presença de Deus durante a madrugada. Aleluia. Porque a presença de Deus, ela é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Amados, estamos ao 8º dia do início do ano. Você já falou com o Espírito Santo hoje? Na sua oração pela manhã, você já falou com Ele? Você buscou o Espírito Santo para você nessa manhã? Ou você acordou, nem lavou o rosto, nem escovou os dentes, foi fazer as coisas do dia a dia?
Porque muitas vezes as pessoas acordam assim, acorda, toma café e começa a fazer as coisas, não lava o rosto, não escova os dentes, e vai fazendo as coisas, vai fazendo, daqui a pouco chegou a hora do almoço, aí vai tomar um banho e escovar os dentes. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer ouvir, pela primeira hora da nossa vida, é nós dizermos o quanto nós o amamos. É isso que faz diferença do nosso dia, das pessoas lá fora. É a presença do Espírito Santo. É como Moisés diz a Deus: Senhor, sem a tua presença, eu não saio daqui. Eu queria convidar você, amados, que quer ser íntimo do Espírito Santo de Deus, a se levantar do seu lugar e vir ao altar de Deus, mas com a sua oração, você vai dizer o quanto Ele é importante para você. É você que vai dizer ao Espírito Santo de Deus o quanto você ama, o quanto você quer estar perto dEle. Se você não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento que o Espírito Santo está aqui de braços abertos para você. Ministério de louvor, esse é o momento, amados, que o Espírito Santo de Deus está amejando pela sua vida. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, eu estou aqui, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir você dizer para mim o quanto você me ama. Convida você, amado, a sair do seu lugar e vir aqui. Convida você a se encher do Espírito Santo de Deus. Convida você a ser transbordado pelo Espírito Santo de Deus. Tome posse do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Acredite que o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida de hoje para amanhã. De hoje para amanhã vai ter uma mudança na sua vida. O Espírito Santo de Deus está de braços abertos. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Toma a tua igreja nessa hora, Senhor. Ministra, Espírito Santo, a tua palavra. Ministra, Espírito Santo, o teu amor, a tua bondade, a tua generosidade sobre a vida de cada um. Enche a cada um, Senhor, conforme a busca, conforme o querer do teu Espírito Santo de Deus. Enche o teu povo nessa noite, Espírito Santo de Deus. Faz como a noite de Pentecostes. Reparte para cada um aquilo que tu tens preparado. Que os teus propósitos sejam cumpridos. Que os teus propósitos sejam cumpridos na vida do teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós batemos, a porta se abre. E quando nós buscamos, nós encontramos. Venha buscar o Espírito Santo de Deus, ansiando o Espírito de Deus, porque vai encontrar o Espírito de Deus nesta noite sobre a tua vida. Oh Deus, faz transformação nessa noite, Deus. Muda, Senhor, meu Deus, sentença nesta noite, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, a cada um, Pai. Transborda conforme o teu querer, conforme aquilo que eles vieram buscar nesta noite. Oh, decanda la basuriande, le canta la bas. Yene bada bada suyande le paz. She de have a fast, we de canta le paz.
Enchei, Deus, enchei o teu povo nesta noite. Aleluia. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero